Abra sua Bíblia no Salmo de número 54. Deus não nega socorro. Deus não nega socorro. Salmo de número 54. Ao regente do coral, Salmo de Davi, sobre a ocasião em que os zifeus vieram e disseram a Saul: Davi está escondido entre nós, para ser acompanhado com instrumentos de cordas. Vem com força, ou vem com a força do teu nome, ó Deus, e salva-me. Defende-me com teu grande poder, ouve minha oração, ó Deus, escuta minha súplica. Pois desconhecidos me atacam, pessoas violentas tentam me matar. Eles não se importam com Deus. Deus, porém, é meu auxílio, o Senhor me mantém com vida, que as tramas perversas de meus inimigos se voltem contra eles. Destrói-os como prometeste. Oferecerei a ti um sacrifício voluntário, louvarei teu nome, ó Senhor, porque és bom. Pois me livraste de minhas aflições e me ajudaste a vencer meus inimigos. A dor do desprezo. Dói quando alguém vira as costas para a gente, não é verdade? Dói ainda mais quando quem vira as costas para a gente é alguém da gente, sangue da gente, gente que nós ajudamos, gente por quem nós nos desdobramos. Dói, mas dói muito. Você conhece a dor do desprezo? Você já chorou essa dor? A dor do desprezo. É provável que sim. Todos nós, num momento ou outro da vida, já deu de cara com as costas de alguém que se virou e recusou-se a nos ajudar. Davi também passou por isso. O homem segundo o coração de Deus sabia o que é dar de cara com as costas do desprezo de gente da gente. Aliás, ele vem falando disso, do desprezo, desde o Salmo 52. Nós estamos estudando os Salmos em série, e no Salmo 52 nós vimos Davi chorando a dor do covarde desprezo de Doeg. Mas isso era esperado, afinal de contas, Doeg era um aliado de Saul, que odiava e queria matar Davi. A história está em 1 Samuel 22. No Salmo 53, Davi mencionou o desprezo de Nabal. Estudiosos dizem que o tolo de que se está falando no Salmo 53 é Nabal. Por uma razão, se você ler o Salmo 53, versículo 1, a palavra tolos vem do hebraico Nabal. E a sequência da narrativa do Salmo se enquadra, de certa forma, com a sequência da narrativa de 1 Samuel. 1 Samuel 22, Davi foi desprezado por Doeg. 1 Samuel 22, Salmo 52. 1 Samuel 25, Davi foi desprezado por Nabal. 1 Samuel 25, Salmo 53. Agora, no Salmo 54, que é o nosso para hoje, Davi está sofrendo de novo com desprezo, mas agora é bem diferente. Era gente sua que estava o traindo. Então, mais uma vez, nós temos um salmo composto por Davi, enquanto Davi fugia de Saul. Esse momento marcou muito a vida do homem segundo o coração de Deus. E a história que provê o pano de fundo para esse salmo pode ser lida a partir de 1 Samuel 23, no verso 19. Nós aprendemos em Samuel que Davi estava escondido no deserto de Zife. E os zifeus, são chamados assim porque moravam na região de Zife, os zifeus, habitantes da região, foram entregar Davi a Saul. Os zifeus eram sangue do sangue de Davi. Os zifeus estavam traindo Davi, eram da mesma tribo.
eram do mesmo povo. Além de ser da mesma tribo, do mesmo povo, além de ter o mesmo sangue, Davi tinha protegido as fronteiras dos zifeus. Em 1 Samuel 23, versículo 1, nós aprendemos que Davi protegeu a cidade de Keila contra os filisteus, mas os filisteus, os zifeus, em vez de retribuírem com gratidão, retribuíram entregando Davi a Saul. Nós sabemos da história, Davi vivia perambulando, fugindo das garras de Saul, que morria de ciúmes dele e queria matá-lo. E aí Davi protege seu povo, protege sua gente num desses momentos de perambulação. Protege a cidade de Keila, que ficava na fronteira, na divisa entre a terra dos zifeus, gente de Davi, e a terra dos filisteus, inimigos do povo de Deus e, portanto, também de Davi. Mas como é que eles retribuíram? Nós lemos no cabeçalho do Salmo 54, e repito para você, o cabeçalho descreve o contexto do Salmo ao regente do coral, Salmo de Davi, sobre a ocasião em que os zifeus vieram e disseram a Saul: Davi está escondido entre nós. Gente, não foi uma vez, mas 2 vezes que os zifeus viraram as costas para Davi. 2 vezes. Veja a primeira, 1 Samuel 23, verso 13. Ajuda-nos a ler o contexto, antes de mergulharmos no Salmo. 1 Samuel 23, verso 13. Então, essa palavra então, liga o nosso texto ao texto anterior. Então, ou seja, após lutarem para proteger a cidade de Keila contra a investida dos filisteus, protegendo assim as fronteiras dos zifeus, após esse incidente, Davi e seus homens, que agora eram cerca de 600, partiram de Keila e começaram a andar sem rumo por aquela região. Região que Davi sentia como sendo sua. Era o povo dele, era a gente dele, era da tribo dele. Quando Saul foi informado de que Davi tinha escapado, desistiu de ir a Keila. Saul sabia que Davi estava em Keila, e Davi estava em Keila prestando um serviço, no final das contas, para o próprio Saul, porque se Davi protegeu as fronteiras, a cidade de Keila, contra o ataque dos filisteus, em última instância, quem estava sendo protegido? O rei dos zifeus. Mas Saul, enciumado, porque assim que o coração vaidoso, orgulhoso age, ele sempre enxerga atitudes alheias como ameaça contra si mesmo e nunca como livramentos divinos. Por isso que a Bíblia diz que é inútil você querer ajudar um tolo, ele nunca vai reconhecer que você está o abençoando. E aí quando Saul descobriu que Davi já tinha fugido de Keila, ele desistiu de perseguir Davi. Mas o texto diz que Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e na região montanhosa de Zife. Saul o perseguia continuamente, mas Deus não permitiu que o encontrasse. E aí vem a história de Jonatas, que vai ao encontro de Davi, do verso 15 ao 18. Mas pula para o verso 19. Os habitantes de Zife, porém, sabendo que Davi estava lá, escondido na terra deles, foram até Saul em Gibeá e disseram: sabemos onde Davi está escondido. Está nas fortalezas de Oreza, na colina de Aquilá, no sul de Gesimon. Desça quando estiver preparado, ó rei, e nós apanharemos Davi e o entregaremos em suas mãos. Meu Deus, gente, o que uma gente assim merece? Dá vontade de matar. Davi protegeu eles. O pior é que, como se não bastasse essa primeira virada de costas para Davi, veio a segunda vez em que os zifeus viraram as costas para Davi, e Davi não tinha feito nada de errado para
para merecer essa indiferença, esse desprezo, essa traição dos zifeus. Pelo contrário, depois desse primeiro incidente de traição, descrito aqui em 1 Samuel 23, os zifeus, em vez de irem lá a Davi, agradecer Davi, orar com Davi, correram para Saul e entregaram Davi. Mas depois disso, Davi poupou a vida de Saul, no capítulo 24. Davi sofreu o desprezo de Nabal, capítulo 25. Ou seja, quanto mais Davi apanhava, quanto mais Davi sofria por buscar viver piedosamente, mais a sua gente pagava ele o bem com o mal. Olha a recompensa que Davi recebe, capítulo 26 agora, 1 Samuel 26. Olha o que esses zifeus fazem. Alguns homens de Zife foram de novo até Saul em Gibeá para dizer-lhe: Davi está escondido na colina de Aquilá, em frente ao deserto de Gesimon. Nós já te avisamos, Davi continua lá. Saul, irado, foi pilhado, escolheu 3.000 dos melhores soldados de Israel e saiu para perseguir Davi no deserto de Zif. 3.000 homens para pegar um. É uma loucura, é muita ira, é muita raiva, é explosão acima da medida. É um surto de ira esse de Saul. E de fato, o que os zifeus estavam dizendo é: Saul, faça alguma coisa. Davi continua escondido lá no quintal de casa, nós já te avisamos vamos te avisar pela segunda vez. Nós não temos nada com isso, Davi está escondido lá na nossa terra, mas nós já te avisamos, você não fez nada, estamos te avisando de novo, faça alguma coisa antes que seja tarde, a coisa fique feia para você, nós estamos te avisando. E aí Saul ouviu o conselho desses ímpios, e ele só não se arrebentou, porque Davi era um homem de Deus. Porque olha o que acontece com quem age na ira. Olha o que acontece com quem age de forma impensada, irrefletida, no calor das emoções, e como nós somos mestres nisso, não é mesmo, gente? Olha o que Deus faz com Saul. Saul, eu vou te botar numa situação tão constrangedora, para você aprender não agir com ira, no impulso, na raiva. Continue lendo 1 Samuel, capítulo 26, a partir do verso 2. Depois de ter sido pilhado pelos zifeus, Saul escolheu 3.000 homens, dos melhores soldados de todo Israel, e foi à procura de Davi e seus homens, perto das rochas onde viviam cabras selvagens. No lugar onde a estrada passava por alguns currais, Saul teve dor de barriga. Deu vontade de fazer cocô. É isso que o texto está dizendo. Saul entrou numa caverna para aliviar o ventre, para fazer suas necessidades. Isso aqui está na Bíblia, para você ler e falar: opa, o que a dor de barriga de um homem tem a ver com a circunstância de Israel? Você nunca se perguntou isso? Então você não está sabendo ler a Bíblia. Porque uma cena como essa, de um homem, de um guerreiro, de um rei, poupe-me de detalhes, Samuel. Não, mas você tem que saber em que contexto foi que Davi poupou a vida de Saul pela segunda vez. Saul deu uma dor de barriga nele, e ele entrou na caverna para aliviar o ventre, fazer suas necessidades. Aconteceu, porém, que Davi e seus homens estavam escondidos no fundo daquela mesma caverna. Meu Deus! É sua oportunidade, disseram os homens de Davi para ele. Olha lá, Saul já está agachado. Pensa a cena. Saul já tirou as calças. Saul já está agachado. Olha lá, olha para ele.
Vai lá, Davi, num golpe só, você arranca aquela cabeça. Fum. Hoje o Senhor lhe diz, certamente entregarei o inimigo em suas mãos, para que faça com ele o que quiser. Aí Davi pensou, e Davi com todo cuidado se aproximou, e falou, é agora, não posso. Aí Davi foi lá e cortou um pedaço da borda do manto de Saul. Sua consciência, porém, começou a perturbá-lo por ter cortado a borda do manto de Saul. Por isso disse a seus homens, que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu senhor Saul, o ungido do Senhor, e a atacar aquele que o Senhor ungiu como rei. Assim Davi conteve seus homens e não deixou que matassem Saul. Deus está mostrando para nós que quem age no ódio, com sede de vingança, como Saul, quem age descontroladamente, 3.000 soldados, quem age na tolice, sempre se coloca em situação de risco que pode até te matar. E se não fosse a graça de Deus fluindo através da vida de Davi, na vida de Saul, enquanto Saul fazia cocô, Saul teria perdido a cabeça com as fraldas sujas. É triste esse episódio. É lamentável, é deprimente, como que um rei da postura de Saul se submeteu a isso. Cego pelo ódio, cego pela ira. Você lida com... Eu sei, muitos de nós lidam com esse problema de ira, de explosão, de... Olha no que pode dar, olha como pode ser constrangedor para você ter que lidar com isso, agir no rompante, agir no grito. E tudo isso porque Saul queria garantir que o reino era dele. Gente, se Deus já tirou de você o que não é seu mais, não adianta você lutar. Deus já tinha tirado isso de Saul, só Saul não queria ver. Davi, no entanto, se conteve, não fez justiça com as próprias mãos, porque Davi sabia que apesar das pessoas virarem as costas para nós, Saul virou as costas para Davi. Afinal de contas, quando Davi protege a fronteira contra os filisteus, lá na cidade de Keila, Davi estava protegendo Saul. Saul vira as costas para Davi, Saul quer agir com vingança, os zifeus viram as costas para Davi, Davi é humilhado, mas no final das contas, o humilhado é Saul. E aí, com base na certeza de que mesmo que o sangue do nosso sangue, gente da nossa gente, mesmo que essas pessoas próximas, familiares até, viram as costas para nós, irmãos de fé viram as costas para nós, o Senhor Deus nunca nos negará socorro. Davi sabia disso. E consciente de que Deus nunca negaria a ele socorro, Davi abriu seu coração com Deus e escreveu o Salmo 54. Então agora sim a gente pode ler o Salmo 54 e entender o que Davi está dizendo. Abra no Salmo 54. Esse salmo nasce da convicção de que por mais que gente da gente vire as costas para a gente, Deus nunca vira. E se você tem fé nisso, você não age no impulso, como Saul. Se você tem fé no controle soberano de Deus sobre todas as coisas, você anda sem medo. Agora, quem não confia no poder e na providência soberana de Deus, tem que tomar cuidado até quando vai no banheiro. E eu aprendo 3 coisas com esse salmo. Primeiro, Deus não nega socorro, nós podemos clamar. Segundo, Deus não nega socorro, nós podemos confiar. Terceiro, Deus não nega socorro, nós podemos cantar. Clamar, versos 1 a 3. Confiar, versos 4 e 5. Cantar, versos 6 e 7.
Pronto, você já pode pregar o salmo. Deus não nega socorro, a gente pode clamar. O salmo nasce, os primeiros 3 versículos do Salmo 54 nos revelam que o pedido de Davi é por salvação, é por defesa. O salmista apela para o nome de Deus, para o caráter de Deus. Quando ele clama pela força do nome de Deus, ele está clamando pelo caráter de Deus, mais especificamente, a justiça de Deus. Porque o Salmo vai dizer no verso 5 que Deus a seu tempo aplicará a justiça. Então quando Davi diz, vem com a força do teu nome, ó Deus, salva-me, defende-me com teu grande poder, vem com a força do teu nome, vem com a força do teu caráter, vem com a força da tua justiça, e me defenda. Quem tem fé para orar assim, não precisa cortar a cabeça de Saul. Quem tem fé para orar assim, não paga o bem com o mal. E nem paga o mal com o mal. Sabe por que a gente costuma pagar o mal com o mal? Porque a gente de fato não confia na justiça de Deus. Então Davi diz, Senhor, eu preciso do Senhor. E quando ele diz no verso 2, ouve, escuta. Isso é mais do que repetição. Está mostrando a ansiedade em que Deus o socorra. E o texto no versículo 3, quando traz a palavra desconhecidos, estrangeiros, em alguns outros textos, insolentes, arrogantes. Quem eram essa gente? Essa gente não eram os filisteus, os gentios. Essa gente era gente de Davi, eram os ifeus, povo dele, da tribo dele. Mas Davi está chamando ele de desconhecidos. Espera aí, Davi, os ifeus é gente sua, por que você está chamando eles de desconhecidos, de insolentes, de arrogantes ou de estrangeiros? É gente sua. Davi está dizendo assim, o pecado na vida deles chegou a tal ponto que eu não os reconheço mais. Você conhece gente assim, que cresceu com você e que você olha para eles e fala, eu não te conheço mais. Você não é quem um dia eu conheci. Davi está clamando, Davi está suplicando. Gente, há ocasiões em que familiares ou até irmãos de fé se portam conosco como se fossem incrédulos. E a gente só vai conseguir se manter com a estabilidade emocional de Davi, com a forma prudente de Davi, se a gente tiver fé de que o nome de Deus, o caráter de Deus é forte e poderoso o bastante para nos salvar. Então, para você nunca querer pagar mal com mal, pagar bem com mal, você tem que aprender com Davi, a clamar a Deus. Senhor, vem, mas vem com força. Porque eles são fortes, são 3.000 contra mim. Salva-me, defende-me com teu grande poder, ouve minha oração, ó Deus, escuta minha súplica, Deus. Essa gente que eu não conheço mais, desconhecidos, me atacam, eles são violentos, tentam me matar. E sabe por quê? Porque eles não se importam com Deus. Essa é a essência de todo mal. Como a gente viu no Salmo 53. A essência de todo mal está no coração das pessoas que não se importam com Deus. Então, Deus não nega socorro. Davi que sabia que Saul, aquele que ele tanto honrou, a quem ele tanto protegeu, de quem ele tanto cuidou, virou as costas para ele agora. Não só virou, como queria matá-lo. Os ifeus que Davi tanto tinha cuidado e protegido, virou as costas para ele. Nabal virou as costas para ele. Doeg virou as costas para ele. E no Salmo 55, se Deus permitir, nós veremos gente que sentava na mesa de Davi, virou as costas para ele. E Davi, em vez de pagar mal com mal, clama a Deus. Deus, vem com força.
salva-me. E gozado que Davi tinha tido um ataque de fúria no capítulo 25 de Samuel contra Nabal, e Davi só não acabou com Nabal, porque a mulher de Nabal falou, não seja tolo, como é tolo o meu tolo. Porque Nabal significa tolo. Davi, não seja tolo, como é tolo meu homem tolo. Aí Davi freou e falou, opa, você tem razão, eu não vou matar Nabal. Então, em vez de você pagar o mal com o mal, aprenda a clamar, porque Deus não nega socorro. Em segundo lugar, Deus não nega socorro, a gente pode confiar, versos 4 e 5. Davi só clamou porque ele confiava, ele tinha fé. Quem não tem fé não clama, quem não confia não clama. A raiz de toda a nossa falta de oração está num único ponto. Nós não temos fé, porque se tivéssemos, mesmo que do tamanho de um grão de mostarda, nós oraríamos mais. Então nós temos estado numa jornada de oração e começamos forte quarta-feira passada e vamos repetir nessa enquanto Deus nos der forças. Orando para que Deus desperte no coração de cada um de nós fé, para que a gente tenha fome e sede de vir aqui orar como igreja. Davi clamou porque ele confiava. Nos versos de 1 a 3, ele atentou-se para a maldade dos seus inimigos e pediu socorro de Deus. Agora nos versos 4 e 5, ele demonstra a confiança dele, ele diz, Deus porém é meu auxílio. Deus porém por quê? Porque no verso 2 ele terminou chamando aqueles homens de ímpios. Verso 3, perdão. No verso 3 ele diz, esse povo não se importa com Deus. Verso 3, esse povo não se importa com Deus. Verso 4, Deus porém, eu não apenas me importo com Ele, mas Ele é meu auxílio. Deus, eu sou seu filho, o Senhor é meu auxílio, o Senhor mantém a minha vida. O Senhor me mantém com vida. Que as tramas perversas dos meus inimigos se voltem contra eles, destrói-os como prometeste. Gente, os versículos 4 e 5 mostram como Davi via Deus. Deus é auxílio, verso 4. Ele é protetor, verso 4. E Ele é justo, verso 5. E Ele aplica a justiça dEle na proporção do pecado não confessado. Muita gente assusta com salmos como esse, quando lê no verso 5, Davi dizendo, me preserve dos meus inimigos, se volte contra eles, destrua-os. Mas Davi está mostrando uma realidade teológica que a gente não pode esquecer. Deus pune o pecado na mesma proporção dos pecados não confessados. Davi é um guerreiro, gente. Davi é um homem de guerra, já tinha derrubado Golias. Davi não precisava que ninguém cuidasse dele humanamente falando, mas aqui ele se vê dependente de Deus. Ele não vai agir no braço. Davi sabe que não é por força, não é por poder, mas pelo Espírito de Deus, como diz Zacarias 4, verso 5. Não é por força, nem por poder, mas pelo Espírito. Davi sabia que no reino de Deus, vitórias não são conquistadas pela espada, nem pela força do braço. Mesmo quando nós estamos em desvantagens, povo de Deus, mesmo quando nós estamos em desvantagens, nós não vamos conquistar com o braço, nem com força, mas como diz Davi no Salmo 44, 3, é pela mão direita e pelo braço forte do Senhor. Ele sim vai usar sua mão direita, Ele sim vai usar seu braço forte pelo seu povo, mas nós não, nós vamos clamar confiando. Aí alguém vem e diz, está vendo? O Deus, eu não sei como as pessoas acham que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Esse povo não conhece a Bíblia quando diz isso. O Deus do Novo e do Antigo são o mesmo Deus. E aqui no Antigo Testamento nós estamos vendo Davi dizendo, Deus, o Senhor haverá de punir na mesma proporção aqueles que não se arrependerem.
E Davi está usando aqui o princípio que Paulo usou lá em Romanos 12, de 19 a 21, quando Paulo diz assim: a Deus pertence a vingança. Eu não vou fazer vingança, eu não vou buscar justiça com as minhas próprias mãos. Eu não vou levar para o pau, como alguns crentes dizem, ou pessoas, eu não vou. Gente assim não conhece o temor do Senhor. Desculpa o termo chulo, mas para que se entenda, crente não é do tipo de que vai para o pau. Crente vai para os joelhos. E crente diz: Deus, o Senhor é meu auxílio, o Senhor me mantém com vida. Esses perversos tramam contra mim, gente que eu nem conheço mais, gente que se tornou meus inimigos, que o Senhor volte-se contra eles, que o Senhor os destrua na mesma proporção do pecado deles. Você confia no Senhor o bastante para não agir com vingança? Pois deveria, porque quem age com vingança não conheceu o temor do Senhor. Se a gente anda com Deus, a gente pode descansar no socorro de Deus. Nós não devemos confiar na nossa força, nós temos que confiar no poder de Deus. Nós devemos andar de acordo com Deus. Deus não nega socorro, nós devemos e podemos confiar. Então, se você confia, você clama. E se você clama, você canta. Isso me leva ao último ponto. Deus não nega socorro, nós podemos cantar. Davi clamou, Davi confiou e Davi termina cantando, versos 6 e 7. Oferecerei a ti um sacrifício voluntário, louvarei teu nome, ó Senhor, porque és bom, pois me livraste de minhas aflições e me ajudaste a vencer meus inimigos. O motivo do louvor de Davi era o caráter de Deus. Ele diz: o Senhor é bom, versículo 6. O Senhor me livra em minhas aflições e me ajuda a vencer meus inimigos. É isso. Agora, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. É muito fácil você pegar esse texto e transformar um irmão de fé, alguém da sua família, no seu inimigo. E a gente conhece pela revelação progressiva da Bíblia que o nosso inimigo não são pessoas. Nosso inimigo não é carne nem sangue. Nosso inimigo são principados e potestades, dominadores deste mundo de trevas, forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Paulo diz isso, Efésios 6:12. Nossa luta, em última instância, nosso inimigo contra quem a batalha é travada não são pessoas. Não é o Lula. Não é o Alckmin. Me desculpe, crente. Você está cego, você não conhece a Bíblia. A nossa luta não é contra direita nem esquerda. Nossa luta é contra principados e potestades. Se nós não formos para os joelhos e não clamarmos por intervenção divina, venha quem vier. Pior do que está, fica. Paulo prossegue em Efésios 6:12 em diante. Paulo diz: olha, revistam-se de Cristo. Você quer vencer o inimigo? Revistam-se de Cristo, revistam-se da verdade de Cristo, revelada no Evangelho, revistam-se do caráter de Cristo, revistam-se da obra de Cristo. Por isso que Paulo vai dizer em Efésios 6, de 13 a 18, vai falar da armadura da fé. Ele fala: olha, revistam-se de verdade, revistam-se de justiça, revistam-se do Evangelho da paz, revistam-se de fé, salvação, palavra de Deus, revistam-se de Cristo, da obra de Cristo, e orem no Espírito. É assim que se vence o inimigo. Não é no braço. Nossa luta não é contra as pessoas. Que dia que você vai acordar para isso, meu povo? Que dia que você vai aprender a ir para os joelhos?
Deus não nega socorro, a gente pode clamar, a gente pode confiar, a gente pode cantar. Davi só canta como ele canta, porque ele entende que Deus é bom, que Deus cuida dos seus, Deus nos guarda, Deus nos protege, Deus nos livra das aflições, e é Deus quem vence o nosso inimigo. E deixa eu te contar um segredo, o nosso inimigo já está vencido na cruz. O que nós temos dele agora é como uma cobra. Já viu a cobra? Quando você corta a cabeça dela, ela fica ainda pulando ali no chão. O que nós temos agora é uma grande serpente, com o pescoço já cortado, espalhando o seu veneno. Porque o Deus Todo-Poderoso, Ele traz o diabo aqui, ó, na coleira. Deus não nega socorro. Você pode clamar, você pode confiar, você pode cantar. Deus é bom. Deus nos ajuda a vencer nosso inimigo. Não por força, nem por poder, mas pelo Espírito, revestindo-nos de Cristo, do Evangelho de Cristo e com muita oração. Os ifeus eram sim um povo esquisito, um povo mau, um povo que Davi ajudou, um povo da mesma tribo de Davi, mas que entregou Davi 2 vezes. Queria a cabeça de Davi, com medo de Saul pegar a cabeça deles. Gente má, gente mesquinha, que faz o mal para garantir o seu. E vez por outra a gente topa com gente assim, gente má, gente que fala da gente para se manter bem na fita. Gente que persegue a gente para não ser perseguido, gente que maltrata a gente para não ser maltratado. Está cheio de zifeus por aí. Como é que a gente age? A gente não sai cortando a cabeça dos outros. A gente não sai destilando veneno. A gente não sai pondo o dedo na cara. A gente não vai para as mídias sociais desabafar. Pronto, falei. Eu vejo um negócio desse, dá vontade de desganar. Eu viro um Saul. Crente não faz assim. Crente vai para os joelhos e diz: Deus, está doendo a ferida. A facada foi profunda. Quebrei o nariz nas costas da indiferença. Deus, dói um nariz quebrado. Quem quebrou o nariz sabe. Deus, está doendo a ferida que os ifeus estão causando. Está doendo a ferida que Saul está causando. Deus, eu não procurei isso. Foi o Senhor que me buscou lá no deserto. Eu estava lá cuidando das ovelhinhas do meu pai. Ninguém lembrava de mim. Foi o Senhor que me tirou de lá. Deus, eu não aguento isso. Deus, misericórdia de mim. Deus, me proteja. Veja, você está clamando, você está confiando. E você diz: Deus, me ajude a amar. Porque ao Senhor pertence a vingança. Isso cura você. Isso cura você, devolve o sono a você, o prazer de viver, faz você olhar para o Lula e não ter raiva, faz você olhar para o Bolsonaro e não ter raiva, faz você olhar para o ser humano mau e não ter raiva. Porque honestamente, gente, crente não é chamado para ter raiva. Crente é chamado para dizer como Jesus disse na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. As pessoas nos decepcionam, as pessoas vão virar as costas para nós e vai nos machucar, se elas forem próximas da gente, se a gente tiver feito muito por elas. Mas quando nos machucarem, e elas nos machucarão, o que você tem que fazer é confiar, clamar e cantar. Nunca se esquecendo de que Deus mesmo virou as costas para Cristo. Deus mesmo deixou Cristo lá na cruz para receber o pecado que era meu e seu, o pecado que Cristo nunca teve. Deus mesmo virou as costas para o seu filho, a ponto do filho dizer: Pai, por que o Senhor me despreza? E sabe por que Deus fez isso? Para Ele não virar mais as costas para nós os que cremos.
Então toda vez que você for tentado a querer cortar o pescoço de Saul, lembre-se, Deus virou as costas para o seu Filho, Jesus Cristo, para que nós pudéssemos ter acesso à face de Deus. Então você pode confiar, você pode clamar e você pode cantar. O pecador não se importa com Deus, mas nós nos importamos. E quem de fato provou da obra poderosa de Jesus, quem provou do perdão imerecido, consegue repartir perdão, mesmo com os Zifeus, mesmo com Saul. Que Deus nos torne um povo que entende que Deus não nega socorro, que clama, que canta. E aí você vai perguntar, pastor, eu sei, eu busco, eu clamo, mas eu não consigo, como é que eu faço? Paulo nos dá a receita. Lá em Romanos 12, quando ele fala que a Deus pertence a vingança, e enquanto a gente está clamando, enquanto a gente está confiando, mas o coração ainda está com raiva do inimigo, lembra o que Paulo fala? Sabe o que a gente tem que fazer? A gente dá um copo d'água para ele. Porque quando eu digo a Deus pertence a vingança, eu não vou orar dizendo, Deus, o Senhor pertence a vingança. O Senhor vai lá e desce o braço. Espera aí, você está confiando em Deus ou você está dizendo a Deus, é assim, o Senhor não está sabendo? Quem entende o que é a vingança de Deus, não tem coragem de pedir isso nem para o seu pior inimigo. Então, enquanto você diz, o Senhor, ao Senhor pertence a vingança, mas a mim cabe querer ver essa pessoa arrependida, convertida, porque a vingança do Senhor sobre ela é desastrosa. Então, enquanto eu peço, ao Senhor pertence a vingança, eu não vou vingar, mas eu quero que ela mude, então eu vou servir água para ele, com fé, na esperança de que a minha bondade, a minha paciência, a minha tolerância com a maldade dele, vai de alguma forma apontar ele para Jesus, e assim ele vai se arrepender e mudar de vida. É assim que crente age, com um copo d'água bem gelada, sem veneno, sem dedo sujo misturando. Vai lá, bebe essa água agora. Carinho, fé. É duro esse discurso, não é, meu povo? Vamos cair de joelhos? Ajoelha aí, onde você estiver. Porque se Deus não operar um milagre em nós, nós somos incapazes de perdoar sim. Então nós vamos nos preparar para a ceia. Os diáconos vêm aqui à frente, por favor, enquanto todos nós de joelhos. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, eu sei que há aqui pessoas feridas. Eu sei que há entre nós pessoas que deu de cara com as costas dos Zifeus, com a maldade de Saul, com a loucura de Nabal, com o desprezo de Zoeg. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor plante agora no coração de cada um de nós fé, de que ao Senhor pertence a vingança. Ó Deus, que nós possamos aprender a clamar mais. Livra-nos, Pai, de pecar nas nossas postagens, falando mesmo que seja dos políticos. Ó Deus, livra-nos da acidez dessa era, da maldade, da impiedade das palavras. Porque o nosso próprio Cristo, Ele foi para o matadouro como ovelha que nem berrava. Que nem berrava. Ó Deus, como nós temos berrado. Como nós temos gritado, desonrando o nosso Cristo. Ó Deus, livra de nós isso, que possamos entender, ao Senhor pertence a vingança, o Senhor é o nosso socorro, o Senhor não nega socorro a ninguém. Ajuda-nos, queremos confiar, queremos clamar, queremos cantar, queremos servir água gelada para os nossos inimigos.
Eu quero. E quero que minhas ovelhas também queiram, porque elas são antes de tudo ovelhas do Senhor. E o nosso Senhor não berrou. Quando viraram as costas para Ele, Ele simplesmente disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E quando o Senhor Deus virou as costas para Ele, Ele disse: seja feita a tua vontade. Ó Deus, ajuda-nos a ser esse povo. Ajuda-nos a levantar dos joelhos agora, com fé, com esperança, com convicção do que devemos ser e fazer. Em nome de Jesus. Amém.